Olá, sou a professora Kaline, professora de História e Geografia, né? E hoje nós vamos dar continuidade aqui com vocês do 8º ano, né? Ao nosso capítulo sobre a Europa do século XIX e o imperialismo, né? Nos últimos vídeos nós já viemos conversando sobre as várias coisas que aconteceram durante o século XIX, né? Principalmente na Europa, mas que não necessariamente aconteceram só nesse continente, mas também em outros, né? Nós vamos ter muitas mudanças, certo? Referentes à tecnologia, à política, à economia, à cultura, em todos os lados da sociedade, mudanças vão estar ocorrendo. E hoje nós vamos falar um pouquinho mais, né, sobre essa questão, tá ok? Então, vamos falar um pouquinho sobre o imperialismo, né, em si, que ele vai acontecer no século XIX, né? Mas o que é o imperialismo? Basicamente, é uma corrida entre os países europeus, as potências europeias, né? As potências europeias vão ser aquelas com mais poder político e econômico, certo? Numa tentativa de repartir regiões do continente africano e asiático entre eles, né? Entre esses países nós vamos ter aí Inglaterra, França, Holanda e em menor parte nesse momento Portugal e Espanha, né? Vamos ter também os Estados Unidos, que fica na América, mas é um país que vai ser uma potência imperialista, tá? Vai entrar nessa briga também Itália e Alemanha, só que se vocês lembrarem dos nossos últimos vídeos, a Itália e a Alemanha vão ser dois países que vão se unificar mais tardiamente, já no século XIX. E assim que elas terminam seu processo de unificação, elas já querem se inserir dentro das grandes potências, né? Ou seja, dentro dos países que têm mais influência econômica e política. E elas já querem as suas partes nas divisões da África e da Ásia. Isso vai causar muitos conflitos, porque os outros países discordam, né? De realizar essa divisão também com a Alemanha e com a Itália, certo? E essas discordâncias vão gerar, inclusive, depois, né, elementos que vão causar ali a Primeira Guerra Mundial também, tá certo? Então, né, no primeiro momento, o que a gente vai ter no século XIX, como nós já vimos nos capítulos anteriores? Vamos ter um processo de industrialização acontecendo, né? Na Europa, se espalhando para outros continentes também, certo? Para que eu produza alguma coisa, eu preciso de matéria-prima, né? Os elementos básicos para a produção, tá? Então, quando eu tenho o aumento na produção com as máquinas, eu preciso de mais matéria-prima para produzir mais. E onde é que se vai achar essa matéria-prima em abundância? Nos continentes, né? Da África e da Ásia, tá? Por exemplo, os dois são muito ricos em petróleo, né? Que petróleo é utilizado como matéria-prima para fazer diversos objetos e também como a principal energia utilizada, não só na época, mas como até hoje, né? Energia derivada do petróleo. Então, essas grandes potências industriais vão estar de olho nesses dois continentes, né? Que possuem muita riqueza, um comércio próprio, né? Uma produção própria de objetos, né? Outra coisa que eles vão estar de olho, se eles aumentam a quantidade de produção, se tem mais produto. Se tem mais produtos, eu tenho que ter mais gente para comprar aquela quantidade de produtos, né? Então, eles veem a África e a Ásia como um mercado consumidor em potencial. O que isso quer dizer? Que a África e a Ásia tem gente para comprar a mercadoria que é produzida na Europa. E se eles compram, o dinheiro vai gerar lucro ali para os países europeus. Então, basicamente, eles vão ver a questão da matéria-prima e da questão do mercado consumidor. Também vai se estar de olho nos continentes ali da África e da Ásia, certo? Na mão de obra. É uma mão de obra que vai ser mais barata. Tanto que até hoje países da Ásia e da África são muito conhecidos por pagarem
aos seus trabalhadores, né, quantias que são miseráveis, porque não são suficientes nem para essas pessoas sobreviverem, né? E isso vem desde esse período do imperialismo, tá? Então a gente vai ter uma mão de obra em abundância e mais barata também. Quanto menos eu gasto no processo de produção, isso inclui o tanto que eu pago para o trabalhador, mais eu lucro, né? Na venda final, certo? Do produto, tá? Então, essa dominação das potências europeias sobre a África e a Ásia que vai ser entendida como um imperialismo, certo? Basicamente, esses países que eu já citei, Holanda, França, Inglaterra, Estados Unidos, vão se reunir numa conferência chamada Conferência de Berlim, que vai acontecer entre 1884 e 85, né? Basicamente, o que eles vão fazer naquele momento? Vão pegar um mapa aqui, né, do planeta, vamos abrir, vamos aqui dividir a África e a Ásia entre a gente. Esse pedaço é meu, esse pedaço é seu, e é assim que eles vão fazer. Mesmo que já existissem, é claro, nos dois continentes, populações, povos, né, muito diferentes entre eles, inclusive, né, cada um já possui sua religião, sua cultura, seu sistema político, né, e eles não se preocuparam em pedir a opinião dessas pessoas, que eram os nativos desses dois continentes, né? Realizaram essa partilha entre eles, certo? Então, essa divisão e essa dominação desses locais foi feita através da força, na maioria das vezes, né? Se mandando homens e armas para esses lugares em que os líderes das tribos ou dos povos nativos eram dominados, mas muitas vezes também os países imperialistas colocavam no poder, né, linhas políticos, né, governos que gostassem da ideia desses países europeus estarem ali comercializando, colocando suas empresas, explorando a mão de obra e a matéria-prima do local, certo? Quando a gente vai ter uma dominação do local através da força, nós vamos ter um sistema de colonato. Quando a gente vai ter a dominação do local através de um acordo, né, com os políticos que comandam ali, a gente vai ter um sistema de protetorado, tá? Então, o que é que esses países visavam? Principalmente, repetindo, conseguir matéria-prima, mão de obra, tá? Mercado consumidor. Eles também falavam que estavam fazendo uma missão civilizadora entre esses povos que eram bárbaros, porque tinham culturas diferentes, porque falavam línguas diferentes, tá certo? E também vai ser uma oportunidade para a Igreja Católica, né, que vai mandar missões para catequizar esses povos nessas regiões da África e da Ásia, tá? Então, falando um pouquinho sobre outra coisa que aconteceu nesse mesmo período dentro do imperialismo, né? Foi a Guerra do Ópio, tá? Que aconteceu entre 1838 e 42. Foi entre a China e a Inglaterra. Basicamente, o que a gente vai ter é uma China fechada para o mercado externo, né? Ou seja, ela produzia ali internamente tudo que ela precisava, não comprava nada de fora. E também não aceitava que dentro as pessoas comprassem de fora, né? Comprassem produtos de fora. Então, basicamente, a Inglaterra comprava muitas coisas da China, certo? A seda, por exemplo, porcelana, chá, um produto que era muito consumido pelos ingleses, muito comprado da China, né? E em contrapartida, a China não comprava nada da Inglaterra, porque eles não tinham esse hábito econômico de comprar de outros países. Eles produziam e consumiam internamente, né? E aí, o que acontece com isso é que a Inglaterra começou a vender ópio para os chineses, né? Porém, o ópio é uma droga, mas não só por isso. Mas também pelo fato de que não se podia comprar nada de fora da China, o governo chinês, então, proibia, né, essa venda. Acontecia, então, de maneira ilegal. Até que o governo chinês começou com a fiscalização mais intensa em cima dessa venda ilegal do ópio, tá? Primeiro, porque não se podia comprar nada de fora, e segundo, porque era uma droga que estava viciando muitas pessoas, muitos chineses. E com isso a Inglaterra se irrita, porque ela comprava tanto da China e não lucrava nada com eles, já que eles não compravam também da Inglaterra, né? E aí eles mandam as frotas deles, né, os navios de guerra, e dominam a China, né? Vai acontecer uma guerra, que é a Guerra do Ópio, que é ganha pela Inglaterra. E aí a Inglaterra, ela faz a China
assinar um tratado, né, que é o Tratado Desigual. Por quê? Porque a partir desse tratado, os chineses têm que pagar a indenização, tem que abrir seus portos para outros países, para o comércio de outros países, tem que abastecer a Inglaterra dos produtos que eles precisarem e ainda tiveram que dar para a Inglaterra um pedaço do seu território, que foi Hong Kong, né? Inclusive, Hong Kong ficou sendo parte do território inglês até quase que ontem, né? Até 1997, Hong Kong fazia parte da Inglaterra, certo? Então, falando um pouquinho sobre a questão da competição no mercado capitalista, já que nesse processo do século XIX, com a industrialização, com o imperialismo, a gente vai ter o capitalismo se expandindo bastante, né? E crescendo várias empresas, várias indústrias, né? Um mercado, então, que se torna bastante grande. Nós vamos ter alguns conceitozinhos, alguns nomezinhos que nós precisamos entender dentro disso, tá? Precisamos entender o que é monopólio, oligopólio, tá? Cartéis, trusts e holdings. Basicamente, o que é o monopólio? Quando uma única empresa domina a produção de um bem ou de um serviço. Deixa eu dar um exemplo para vocês. A Petrobras, né? Que ela domina ali o processo de fiscalização, extração, refinamento do petróleo no Brasil. Tá? Outro exemplo, os Correios, que eles dominam o processo de entrega de cartas, né? Nós temos outras transportadoras de entrega de encomenda, mas cartas apenas do Correio. Então, monopólio é quando eu tenho uma empresa que apenas ela que presta um serviço ou apenas ela que fabrica algum objeto, tá? O oligopólio é quando eu vou ter poucas empresas tendo domínio da produção de objeto ou da prestação de serviço, né? Um exemplo aqui para vocês, as empresas de telefonia no Brasil. Nós temos pouquíssimas empresas, né? Que dominam o setor de comunicação no Brasil. Por exemplo, Vivo, Claro, Oi, TIM, né? E mais alguma ou outra, mas são poucas, né? Para abastecer um mercado que é tão grande, né? Então, nós temos ali aí um oligopólio, poucas empresas dominando um serviço, tá certo? Quando é que eu tenho um cartel, né? Quando empresas ou até mesmo países se combinam para estabelecer um preço padrão para um produto. Isso no Brasil é ilegal, tá? Porque evita que aconteça a competitividade de mercado. Se eu tenho um posto de gasolina e todos os donos de posto de gasolina se combinam comigo para que a gente coloque a gasolina a R$6, né? Todos os postos vão me dar R$6. Eu, como consumidor, vou ser obrigada a comprar gasolina de R$6 ou então meu carro não anda, tá? Eu não vou ter a competitividade de mercado atuando, em que as empresas vão se preocupar em oferecer um produto de melhor qualidade, um produto com melhor preço para atrair o consumidor. Não. Se todos estabelecem o mesmo preço, elas sabem que a pessoa vai ser obrigada a comprar deles. Então, eles não precisam, por exemplo, vender um produto de qualidade, tá? É por isso que é proibido o cartel, porque a competitividade faz com que cada empresa busque sempre melhorar o seu produto e melhorar o seu preço, tá? E os trusts, né? É a fusão de uma ou mais empresas que atuam no mesmo ramo. No Brasil, a questão do o trust também é proibido, certo? O que acontece? Tem uma instituição, um órgão chamado CAD, que ele fiscaliza essas fusões, né? Por exemplo, eu sou dono de uma empresa de refrigerante e aí e tem um concorrente meu que também produz refrigerante. Eu tenho mais dinheiro que o meu concorrente e vou lá e compro ele, certo? O que não pode nesse caso é que ao juntar as duas empresas e formar uma só, essa empresa passa a representar mais de 50% da produção daquele produto no mercado, certo? Por exemplo, eu compro a empresa de refrigerante do meu concorrente e juntos, né? E quando junto vira uma empresa só, eu produzo 70% de todo o refrigerante de Guaraná, de sabor Guaraná,
no Brasil. Isso é proibido, certo? Só posso produzir até 49% de todo refrigerante de sabor Guaraná no Brasil, porque ocorre a mesma coisa parecida com o cartel. Com isso, se eu possuo esse monopólio, que é um tipo de monopólio, né, eu faço com que não haja competitividade no mercado. Eu vou vender o meu produto e eu não vou precisar vender um produto de qualidade, por exemplo, porque só vai ter o meu mesmo para comprar, tá? Então, pode haver essa fusão das empresas, mas quando elas se fundem, não pode a nova empresa representar mais de 50% dessa produção, certo? Nós vamos ter também os holdings, né? É quando os donos de uma empresa acabam comprando ações na bolsa de valores de várias outras empresas que vendem e ou oferecem o mesmo tipo de serviço ou mercadoria, tá? Então, eu não vou ter uma empresa só como no Trust. Eu vou ter várias empresas e eu sou dono de todas elas. Tem uma parcela, né? Uma porcentagem de todas elas que é minha, né? Nós temos alguns exemplos, né? E o detalhe, o hold não é ilegal, porque a gente não tem uma empresa só, tá? Um exemplo é o Pão de Açúcar, né? A companhia do Pão de Açúcar, que ela é dona de várias outras empresas, como por exemplo, do Extra, do Açaí, Casas Bahia, certo? A gente tem um exemplo, são empresas diferentes, que a gente nem sabia que tinha o mesmo dono, né? Então, ela não se caracteriza como sendo legal, ok? Então, nesse mesmo período do século XIX, né, o que vai estar acontecendo lá na Ásia, né? A gente já falou um pouquinho da China, vamos falar agora um pouquinho do Japão, certo? O Japão do século XIX, ele vai viver ainda num sistema feudal, em que eu vou ter regiões muradas, com senhores feudais, são donos de terrenos, né? Esses senhores feudais vão possuir servos que vão produzir dentro desse terreno e tem que entregar uma porcentagem do que produz para o senhor feudal, né? Vai ser um local que vai possuir um imperador, mas esse imperador vai ser um líder simbólico, porque quem vai comandar verdadeiramente o Japão nesse período vai ser o chefe militar, certo? A sociedade, além do imperador e do chefe militar, vai possuir os lendários samurais, né? Que era uma espécie de guarda, né? Como se fosse o exército japonês, tá? A gente vai ter também comerciantes e camponeses, né, dentro dessas classes sociais, que vai ser uma sociedade basicamente agrária, que vai viver na agricultura, certo? O que acontece é que eles eram uma sociedade totalmente fechada, tá, em si mesma, que não tinha contato com o mundo exterior. E aí, nesse processo do imperialismo, os Estados Unidos chegam no Japão e reivindicam ali o território, né, que eles abram seus portos para trocas comerciais, para que os Estados Unidos possam lucrar com o Japão, né, dentro do movimento do imperialismo. E aí, os Estados Unidos invade o Japão, né, e força eles a abrir os portos deles para esse comércio, tá? Antes disso, eles eram totalmente isolados, né? Para evitar novas humilhações parecidas com essa, né, um príncipe chamado Mutsuhiro, ele vai dar um golpe, como se fosse um golpe de Estado, né, no Japão, tá? Para se tornar um imperador com amplos poderes. Ele vai banir o sistema em que o poder real no Japão fica com o chefe militar e o imperador é só representativo. Ele vai acumular todos os poderes, né, administrativos do Japão nas mãos dele, tá? Ele vai realizar um processo de modernização no Japão, vai industrializar o Japão, vai banir os samurais, certo? Então, vai criar um exército mais parecido com os exércitos que existiam no Ocidente. A própria religião, né? O cristianismo vai entrar com bastante força no Japão. Eles tinham uma religião, um estilo de vida voltado numa espiritualidade totalmente diferente da que era adotada no Ocidente, né? Eles eram principalmente adeptos do shintoísmo, né? O shintoísmo, algumas coisas dele acabam sendo até proibidas ou perseguidas nesse momento. Então a gente percebe que com o imperialismo a gente vai ter muitas culturas de alguns lugares, né,
que não vão ser levados em conta e que vão acabar sumindo com o tempo. Na própria África, que eu falei no começo do vídeo, a gente vai ter vários povos vivendo ali na África, né? Cada povo com sua cultura e seu tipo de religião diferente. E eles não vão ligar muito para isso. Quando eles repartem a África, eles jogam todos esses povos que eram tão diferentes juntos, né? Isso vai gerar tantas guerras e tantas misérias que até hoje o continente africano, em muitos lugares, né, vive em extrema pobreza. E a gente tem guerras civis imensas, né? Com muita gente morrendo, porque essas pessoas de culturas tão diferentes vão simplesmente ser jogadas juntas em territórios muito pequenos, né? E vai causar a miséria da África como a gente tem hoje, a exploração europeia sobre esse continente, né? Então, gente, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado, né, dessa série que a gente fez aqui, um pouco longa, sobre esse capítulo, né, que fala sobre o século XIX.